Capítulo 2925 Devastação da Guerra, Parte 1. A Hidra anciã não gostava de ser mantida fora do circuito, mas sabia que Lee tinha muitos segredos e que havia pouca confiança entre eles. Se não fosse por Firval conhecer solos como Yalpin Menadion, não haveria nenhuma. Tudo bem, mas tome cuidado. Se o fio fugir, encontrá-lo e capturá-lo vivo seria sua responsabilidade. A caverna subterrânea entrou em alvoroço, mas a Hidra anciã reprimiu a dissidência. Silêncio. O conselho confiou o fio a mim. A decisão é minha. Não tenho intenção de escapar. Quero expiar meus crimes, não importa o custo pessoal ou quanto tempo isso levará. O dragão de 7 cabeças rosnou para a multidão em indignação. Espero que sim. Anata sibilou. A Guerra do Grifon está longe de ser esquecida e há muitas pessoas por aí que retificariam de bom grado a decisão do Conselho de lhe conceder misericórdia. Nem todos receberam o fio de volta ao grupo e a família do mestre forjador líder estava entre eles. Eles perderam vários amigos e parentes durante a guerra. Para piorar as coisas, durante o conflito, o dragão de 7 cabeças também levou a rainha louca aos coves das hidras que ele considerava responsáveis por seus infortúnios. Seus cofres foram invadidos e seus donos feridos ou pior. Eu sei. Vocês têm todo o direito de me odiar. O fio abaixou o olhar envergonhado. Eu voltarei. Eu prometo. Pode apostar que, antes que Anata pudesse responder, Firval dissipou a formação branca que cercava o fio e Faluel teletransportou os 4 para seu covil. Você não pode andar por aí desse jeito. Use sua forma humana. Ela disse enquanto pegava tudo que poderia precisar caso as coisas dessem errado. O fio assentiu, assumindo as feições de um belo homem loiro, com cerca de 1,96 metros de altura, olhos azuis, corpo musculoso, barba curta e os 7 traços elementais. Primeiro, roupas. Lit disse enquanto Solus ficava vermelha até as orelhas. Segundo, nada de mechas. Vamos tentar não chamar muita atenção. Terceiro, fique mais baixa. Caso contrário, você não vai impressionar ninguém além das pessoas erradas. Você está certo. Assim está melhor. O fio encolheu para 1,84 metros, ficando tão alto quanto Lit, e seu cabelo ficou loiro trigo. Quase. E essas calças? Estraga prazeres. Faluel resmungou e entregou ao dragão um conjunto extra de roupas que ela havia preparado para Riman. Assim que o fio imprimiu a camisa e as calças, elas encolheram para se ajustarem ao seu tamanho como se tivessem sido feitas sob medida. Então, Lita abriu um passo de dobra que levava à sua casa. Pessoal, estou de volta e trago 2 convidados. Faluel e o tio de Valeron. O dragão de 7 cabeças ainda não tinha olhado ao redor quando seus olhos pousaram no cercadinho e uma vozinha disse, o Fi. Meu senhor. O fio driblou as mãos estendidas e ignorou aqueles que tentaram se apresentar a ele, ajoelhando-se na frente dos bebês com a cabeça baixa no chão. Eu estava tão preocupado com você. Eu estava com medo do que o conselho poderia ter feito com você depois da queda do grifo dourado. Ele disse em meio a soluços, sentindo um enorme fardo sendo tirado de seu peito. Valeron tentou alcançá-lo, mas os feitiços do cercadinho mantiveram lá dentro até que Lito abriu. Então, ele entregou o bebê para o fio enquanto Chargen carregava a Elisia e ambos cheiravam com curiosidade o recém-chegado. Pessoal, este é o fio, um dos antigos generais de Trud e um dos membros da família extensa de Valeron. Os Verens ainda estavam cumprimentando Faluel e questionando-a sobre a identidade do estranho quando a revelação os fez suspirar. É seguro trazê-lo aqui? Haas perguntou, instintivamente protegendo Surin com seu corpo. Pai, você está sendo paranoico. E isso vem de Lit. Solos disse com uma risada. Sou eu, Solos, Faluel, Tiris, e estamos cercados por um sistema defensivo de última geração, digno de uma casa nobre que passei anos construindo. Ele a ignorou. Além disso, eu nunca teria trazido o fio aqui se o considerasse uma ameaça. Você está certo, Solos. Isso é perturbador. Haas assentiu. Quem são essas pessoas?
Se os verens estavam chateados, o dragão de 7 cabeças estava aterrorizado. A menina e o filhote de dragão não eram nada comparados a ele, mas apenas olhar para eles enviou uma sensação de pavor por sua espinha. No entanto, Valeron parecia estar à vontade com eles e estava falando com eles em uma língua de dragão rudimentar. O fio, esta é Elísia, minha filha. Ela está sob a proteção dos guardiões. Este é Shargen, meu tio-avô. Ele é filho de Legain Salark, então não faça nada estúpido. Lit disse após apresentar o resto de sua família. Não entendi, por que você me trouxe aqui? Perguntou o dragão de 7 cabeças. Para deixar você conhecer Valeron. Presumi que vocês dois iriam gostar do reencontro. O bebê riu, assentindo vigorosamente. Além disso, preciso da sua ajuda, mas antes disso você deveria se sentar. Sem saber como reagir à situação, Elina ofereceu ao convidado uma xícara de chá e alguns biscoitos, fingindo que tudo estava normal e que seu convidado era apenas um dos amigos de Lit. Aran e Leiria não sabiam o que fazer. Por um lado, eles achavam todas as bestas divinas legais e se sentiam seguros dentro de sua casa. Por outro lado, Trude tinha um nome horrível, assim como todos associados a ela. Lita explicou brevemente à sua família o papel que o Fio desempenhou na pesquisa das hidras, ignorando o jargão técnico e os detalhes sangrentos. Então, ele revelou ao dragão de 7 cabeças o destino de seus irmãos de armas. Você está me dizendo que eu não estou sozinho. O Fio queria pular da cadeira, mas seus joelhos falharam. Que nem todo mundo morreu com o Grifão Dourado? Nem todos sobreviveram também. Lit balançou a cabeça. Legain salvou apenas aqueles pertencentes a uma linhagem desconhecida e apenas sob a condição de que eles permaneceriam seus prisioneiros até que ele tivesse certeza de que eles seriam reformados. Eu entendo. O Fio respirou fundo, buscando seu equilíbrio entre a tristeza por sua esperança despedaçada e a alegria de saber que ele não era o único sobrevivente. Eu farei o meu melhor para ajudar você. Você tem minha palavra. Então, ele olhou para Elina. Posso ter outro biscoito, por favor? Faz muito tempo que não como algo diferente de carne crua. A atmosfera pacífica da casa, a família desorganizada onde todos cuidavam uns dos outros e a comida quente o lembraram do Grifão Dourado. Nos registros dos vencedores da Guerra dos Grifos, a Academia Perdida foi registrada como um pesadelo nascido da magia proibida, mas para os generais de Trude foi o primeiro lugar que eles puderam chamar de lar. Claro. Elina encheu o prato novamente e o entregou ao Fio. Pegue todos. Eu sempre posso fazer mais. Obrigado. Ele fez uma reverência profunda. Tiris. Lit chamou-o e o guardião atendeu. Sim? Você pode entrar em contato com Legain e explicar a situação para ele. Por que você mesmo não faz isso? Perguntou Tiris. Porque ele nunca me deu sua runa de contato. Assim como você. Lit respondeu. Capítulo 2926 Devastação da Guerra, Parte 2. Isso é porque você abusaria disso e você sabe disso. O guardião zombou e ativou o link mental, fazendo um portal de teletransporte aparecer no meio da sala de estar. Elísia estendeu os braços, querendo que Lita levasse, mas seu pai apenas a tirou dos braços de Shargen, beijou sua cabeça e a passou para Camila. O lugar deve ser seguro, eu me ressinto disso. A voz retumbante de Legain ecoou do portal. Mas eu prefiro ir sozinha. Vou encontrar o que sobrou da família de Valeron e vai ser difícil para todos nós. Não quero arriscar que Elisia ative as escamas de dragão e sinta minha dor ou a de Valeron. Por favor, cuide dela enquanto eu estiver fora. Não se preocupe, eu vou. Camila sentiu e o beijou na bochecha. Você não quer dizer que vamos conhecer a família de Valeron? Solos perguntou. Não a nós dessa vez. Lit balançou a cabeça. Já vai ser difícil para eles me encontrarem. Enfrentar o Cavaleiro Dourado tornaria as coisas mais difíceis. Você é o Cavaleiro Dourado? O Fio deu um passo para trás, lembrando-se de quantos de seus irmãos solos havia enviado para a Câmara de Ressurreição. Exatamente o que eu quis dizer.
Lid fez o dragão de 7 cabeças ir primeiro, depois Faluel, e ele foi por último, segurando Valeron, o segundo, em seus braços. Leari, o Thunderborn, Opios, o Quetzalcoatl, Proteus, o pai de todos os Doppelgangers, e os 4 generais restantes de Trude vivenciaram uma montanha russa de emoções. Primeiro, alegria pelo reencontro inesperado com seu irmão de batalha. Eles sabiam do perdão de Ulfil, mas presumiram que ele nunca saberia de sua sobrevivência como todos os outros em Mogar. Então, confusão com a aparência de Faluel, já que eles nunca tinham visto em sua forma humana, mas a reconheceram por sua assinatura energética com visão de vida. Eles estavam prestes a perguntar ao Ulfil se ela era sua carcereira ou uma de suas parentes quando Lita atravessou o portal. Mesmo do isolamento dos biomas de Leigain, eles assistiram aos vídeos e leram os artigos sobre a Guerra dos Grifões que estavam disponíveis no Interlink. Eles sabiam que ele era quem havia se infiltrado na Academia Perdida, dando-lhe o golpe mortal. Eles sabiam que era por causa dele que os esquecidos tinham sido libertados do feitiço de escravidão, fazendo o exército de Trude entrar em colapso. Sem o poder que o Grifão Dourado concedeu a Trude, ela tinha perdido para Silpa e a revolução da verdadeira rainha tinha morrido com ela. Eles empurraram o fio para o lado, a raiva desenfreada queimando em suas veias, enquanto seus corpos se transformavam em formas colossais de bestas divinas. Apenas Proteus ficou para trás. Ele tinha acabado de chegar ao núcleo verde brilhante e sabia que não teria chance contra o Tiamat. Além disso, no fundo de sua cabeça, ele estava com medo de consumir outro pedaço de Lilith e ser consumido por ele. A última vez que isso aconteceu, a rainha louca o salvou e ele não sabia se Leigain teria feito o mesmo. Não havia como entrar ou sair da casa do guardião a menos que ele quisesse, e quem atacasse um de seus convidados certamente incorreria em sua ira. A fúria e a indignação dos antigos generais de Trude desapareceram como névoa sob o sol da manhã quando notaram o canguru no peito de Lit e o bebê de olhos prateados agarrado a ele. Liaba. Valeron sorriu enquanto os chamava de família em língua do dragão. Meu senhor. As bestas divinas caíram de joelhos, chorando. Eles não viam Valeron há meses e, até aquele momento, tinham medo de que, como parte de sua reabilitação, o guardião mantivesse longe deles para forçá-los a deixar o passado para trás. O bebê era de fato o último elo deles com a rainha louca e um lembrete constante de sua missão fracassada. Mais importante, o que restava dos leais a Trude ainda poderia se reunir sob o nome de Valeron e desencadear outra guerra dos Grifões, uma possibilidade que Leigain queria cortar pela raiz. Ou assim eles pensavam. A verdade é que depois que Lilith confiou Valeron a Salark, ela o manteve longe de todos, exceto de suas servas, Opia e Vila. Seu objetivo não era facilitar a reabilitação dos antigos generais de Trude, nem se importava com o reino. Ela queria que Valeron, o segundo, crescesse sob o sol real, cercado por pessoas que o amavam por quem ele era, em vez do que ele representava. Aos olhos de Salark, o amor das bestas divinas pelo bebê era distorcido e perigoso. Ela não queria que eles contassem histórias a Valeron sobre Trude, onde ela era pintada como uma heroína incompreendida morta por pessoas ingratas. O Overlord iria lhe contar a verdade, mas apenas no devido tempo, quando sua personalidade estivesse desenvolvida o suficiente para que esse conhecimento não afetasse seu senso de identidade. Para fazer Valeron, o segundo, crescer como uma criança normal em vez de herdeiro de Artan, o Rei Louco. O único cuidado de Salark era proteger seu senso de identidade e não deixar que o passado problemático de sua família moldasse seu futuro, como aconteceu com a Rainha Louca. Lid concordou com ela e, após adotar o bebê, ele seguiu sua liderança. Levante-se. Lid disse. Valeron não é mais o príncipe herdeiro e ele nunca considerou vocês como seus servos. Ele pensa em vocês como família e acabou de chamá-los assim. A ruína de Trude dando ordens a eles enfureceu as bestas divinas, mas suas palavras ainda elevaram seus espíritos. Quase. É verdade? Opius perguntou enquanto olhava para o fio. Como eu poderia saber? Eu fui uma hidra a vida toda. Ninguém nunca me ensinou a língua do dragão.
Após emergir da loucura de Trude como um dragão de 7 cabeças, o Fio passou a maior parte do tempo no campo de batalha, nas salas de treinamento ou na Câmara de Ressurreição. Seu papel como general e a Guerra dos Grifos não lhe deixaram tempo para ficar com o Rei Jormung e aprender sobre a herança de Fio como membro pleno da ninhada. É a verdade. Você tem minha palavra. Legain caminhou entre eles para proteger a inocência de seu neto e evitar o derramamento de sangue. O guardião estava em sua forma humana, a de um homem albino magro, com 1,75 metros de altura. Seus cabelos e pele brancos como a neve brilhavam com ouro enquanto ele se movia sob o sol artificial do bioma que tornava a sala tão brilhante quanto o dia. Seus olhos roxos mudaram de frieza para afeição enquanto suas pupilas verticais se moviam dos adultos para a criança. Lid franziu as sobrancelhas ao notar que, sob seu jaleco branco imaculado de sempre, Legain estava usando uma armadura completa de escamas. As escamas pretas claramente pertenciam à sua forma de dragão, mas Lid também viu listras prateadas de Davros e listras pretas de Darven. O que quer que Legain estivesse fazendo até um momento atrás, ele precisava de sua melhor proteção contra danos físicos e mágicos, Lid pensou. Aquela coisa deve ser seu equipamento de guardião, e aposto que ele o fez com suas próprias escamas. A questão é se ele simplesmente as perdeu ou as arrancou. Boa percepção, Legain respondeu dentro da mente de Lid, fazendo sobressaltar. Quanto à sua pergunta, eu as perdi naturalmente. Para um dragão, a muda marca o momento em que suas escamas estão saturadas de mana e não podem armazenar mais. Continua no próximo vídeo.